nós vamos trabalhar hoje alianças de sangue, sobretudo o espírito da sedução. E eu quero que você entenda um pouco mais sobre esse assunto. E a introdução, pode passar para mim. A introdução fala sobre o amor egoísta, a idolatria dos sentimentos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós somos estimulados o tempo todo a pensar somente em nós mesmos, no nosso próprio sucesso, nas nossas conquistas. E o amor altruísta, o amor de Cristo, o amor sacrificial, não é mais falado, não é mais buscado, não é incentivado. O amor sacrificial, ele está sendo cada vez mais esquecido. Por isso a Bíblia vai falar de um espírito que vem por meio de uma aliança de sangue, que é um espírito de sedução, tentando perverter o nosso coração e roubar de nós o desejo de sermos como Jesus, de renunciarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus. Nós aprendemos com a Bíblia, sobretudo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o sucesso de uma pessoa não é alcançada nela mesma. Se você for um sucesso e esse sucesso acabar em você, você foi um fracasso. O sucesso de alguém está na sucessão. O pai poderia fazer tudo sozinho, mas não fez. Enviou o filho. O filho poderia ter feito tudo sozinho, mas não fez. Enviou o Espírito Santo. Nós enviaremos a próxima geração. Nós enviaremos os nossos filhos. Nós enviaremos aqueles que dependem de nós. Amém? Quem você vai enviar? Você já pensou nisso? Você tem filhos? Você tem pessoas que trabalham com você? Quem você vai enviar? O sucesso está na sucessão. Ignorar os demônios, o espírito da sensualidade, é a forma como eles obtêm uma legalidade para agir e provocar problemas cuja raiz é espiritual e produz sempre um diagnóstico incompleto e incompatível. Ignorar a Bíblia é entrar num beco sem saída. Ignorar os demônios é um erro. Eles existem, e eles devem ser combatidos, eles devem ser vencidos, e eles são pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Não podemos ignorar o mundo espiritual ao nosso redor. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades espirituais que habitam as regiões celestiais. Dessas que estou falando agora, é como isso. Então, Deus está permitindo que você veja o que eu estou pregando. Alianças de sangue, pecados, trazem os demônios, trazem lixo, trazem perseguição espiritual, e Satanás quer matar o homem, quer destruir sua família, quer destruir a sua casa, seus filhos, seu casamento. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a Flávia que está ali, ela conhecerá essa noite a verdade, e a verdade vai libertá-la. Ela está sofrendo, mas ela será liberta, porque o Senhor nosso Deus está aqui no meio de nós. Meus irmãos, o que diz a Bíblia? Maior é o que está em nós do que este que está no mundo. Então, a Flávia e o seu marido vieram para cá e disseram: a igreja pode nos ajudar? E nós falamos: sim, podemos. E hoje, meus irmãos, ainda que seja meia-noite, 3 da manhã, ainda que a gente tenha que passar a noite aqui, a Flávia sairá liberta. Amém? Ela será liberta. Porque o Senhor Jesus está nesse lugar. Mas qual é a maior dificuldade que a gente tem num caso de libertação como esse? De libertar a pessoa. É porque a pessoa também precisa querer. A pessoa precisa odiar o pecado como Deus odeia. A pessoa precisa decidir mudar de vida e vir para Jesus. Por isso, em toda a exploração demoníaca, em toda a aliança maligna que é feita, é necessário sempre encontrar a causa da opressão.
existe uma causa para uma exploração demoníaca. E quando essa causa é confessada, se foi um trabalho de macumba, se foi uma aliança num terreiro, se foi um perdão que não foi liberado, se há uma amargura no coração, quando isso é levado para a cruz, Satanás perde a legalidade e o reinado dele acaba. Porque está escrito que Jesus Cristo, nosso Senhor, anulou toda a dívida que havia contra nós, pregando-a na cruz. Amém? Então nós vamos aprender que muitas pessoas casadas, e talvez você seja casado, têm dificuldade na intimidade sexual. Por quê? Porque continuam presos a parceiros ou abusos sofridos sem conquistar uma realização no presente. Tem pais, e eu conheci um, agora nesse final de semana que fui para Rondônia, um pai que levou o seu filho para se tornar homem num prostíbulo. Ele deu uma abertura, ele fez uma aliança de sangue com as trevas. Quando ele fez isso, ele criou uma porta para que os demônios explorem o filho dele, mas ele não sabe. Mas nós sabemos. E você tem uma história até se converter. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite que são os primeiros da sua casa a se converterem? Um grande número. Antes de você converter, você tinha uma vida, um estilo de vida diferente. E as alianças que você fez até você se converter, elas foram destruídas mediante a aliança com Cristo. Mas elas precisam também ser confessadas quando você se uniu a uma mulher antes do seu casamento, a um homem antes do seu casamento, mas você não disse para Deus: Senhor, me perdoe por isso. Eu quero desligar essa aliança no mundo espiritual em nome de Jesus. Entenda que um relacionamento ele não acaba simplesmente que você diz assim: eu não estou mais com você, eu não quero mais com você, estou rompendo o relacionamento, agora nós não temos mais um relacionamento. Não, ele não acabou. Ele acabou aqui na sua fala. Ele pode até ter uma distância geográfica, mas espiritualmente não acabou. Quando é que esse relacionamento realmente acaba? Quando você diz que você pede perdão a Deus por aquele relacionamento pecaminoso e desliga aquela aliança de sangue que você fez no passado. Porque entenda, na Bíblia, sangue é vida. Levíticos 17:11 diz que a vida está no sangue. Jesus disse que todo aquele que beber do sangue dele tem a vida eterna. E que todo aquele que participa do sangue dele se torna um com ele. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então foi feita uma aliança onde dois se tornaram um só. Essa aliança precisa ser desfeita quando ela não é uma aliança abençoada por Deus? Precisa. Precisa ser confessada? Precisa. Então você precisa dar voz a isso. Porque uma aliança de sangue não é desfeita porque você simplesmente ignora. E aí o que acontece com muitos casamentos? Quando estão passando por uma crise, com quem a pessoa pode ter algum sonho? Com aquela pessoa do passado. Eu atendi uma pessoa de outra cidade que disse que estava passando uma crise conjugal. E no meio da crise conjugal, quem que entrou no Facebook dela e falou assim: oi, o dito cujo, de lá de trás. Pastor, ele apareceu do nada. Não foi do nada. Existia uma aliança. Você está me entendendo? Pessoas que sonham constantemente com outras, tiveram algum tipo de relacionamento no passado, amizade, inimizade, autoridades, namoro, situações não resolvidas, laços que você não resolveu no seu coração, pessoas que você não perdoou. Pode passar. Prisões em aliança de sangue, prisão com parceiros sexuais, prisão com uma pessoa que já morreu. Pastor, pai, mãe, parente, morreu e você não liberou. Ou uma pessoa que morreu, você diz assim: graças a Deus, agora estou livre. Prisão por um pecado de aborto, um assassinato, alianças de sangue. Aborto também é aliança de sangue, além de ser o assassinato da descendência, é uma aliança de sangue. E ela precisa ser confessada, porque trará uma perseguição espiritual. Prisões em alianças emocionais malignas.
Parentes controladores. Você tem? Só de você olhar para o seu parente controlador, o que te dá? Dá uma dor de barriga, pastor. Não posso ver aquela pessoa. Líderes manipuladores e sedutores, presos a promessas ou presos pelo medo. Veja, você está preso a alguma promessa? Alguém te prometeu alguma coisa e te prendeu? Você fez uma promessa, alguém não cumpriu? Você está preso em alguma dessas alianças? Alguém preso a você por uma palavra, por um juramento? As alianças de alma e sangue formadas nos relacionamentos iníquos são laços espirituais invisíveis entre as almas das pessoas com o propósito de controlar, manipular, dominar, humilhar e escravizar. Toda aliança iníqua precisa ser levada à cruz. Toda aliança que não foi feita na luz precisa passar pelo sangue de Jesus. Toda aliança que prende, amarra, domina, controla você e não te traz paz, precisa ser confessada, renunciada e deixada em nome de Jesus. Amém? Área 1, a verdadeira crise. Qual é a verdadeira crise? Qual é a crise que nós vivemos? Por que essas alianças são construídas? A verdadeira crise que nós vivemos não é uma crise política, não é uma crise econômica, não é uma crise social, não é uma crise financeira. A verdadeira crise que nós vivemos é moral. A verdadeira crise que vivemos é ética. São de princípios e valores que foram negociados. A verdadeira crise que vivemos é de uma vida pautada na palavra de Deus. Porque não haveria crise se houvesse obediência, não haveria crise se houvesse temor, não haveria crise se houvesse respeito à palavra de Deus e seguirmos os seus mandamentos, não haveria crise. Mas a crise se instala pela falta da moral, da ética, dos princípios e dos valores cristãos nas famílias. A crise não está fora das pessoas, está dentro delas. A crise não está baseada na falta de recursos, mas na inconsistência do caráter. Não está entrincheirada pela inexistência de soluções, mas pela falta de objetividade em relação ao propósito de Deus para a vida. Não é também algo meramente natural que pode ser resolvido por planos e estratégias humanas. É muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. A crise que vivemos é porque nós estamos permitindo que os pecados tirem de nós a imagem de Deus. O que a Bíblia diz? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ter a imagem de Deus, o que é? É ser parecido fisicamente com Deus? Impossível. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é ter a imagem de Deus, então? Ter a imagem de Deus é ter o caráter de Deus. O que é que tira a imagem de Deus do homem? O pecado. O pecado descaracteriza o homem. O pecado rouba o caráter do homem. O pecado separa o homem de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é a resposta para o pecado, Jesus é a resposta para a morte, Jesus é a resposta para restaurar o caráter, Jesus é a resposta para restaurar a igreja, Jesus é a resposta para restaurar a sociedade, Jesus é a resposta para a nossa vida. Amém? É Jesus. A crise se vive por falta de Jesus e de se viver os seus ensinamentos. E aí Jesus ainda diz, a Bíblia diz, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança, nossa semelhança, e domine. É para o homem dominar em relação ao pecado, é para o homem dominar em relação às circunstâncias, é para o homem dominar os seus desejos e paixões e não ser escravizado por eles. Deus nos fez a sua imagem e nos deu autoridade para dominar. Por isso, toda a área em que você é dominado, Deus te dará a graça de dominar em nome de Jesus. Amém? Causas e efeitos. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nada, meus irmãos, vai melhorar independentemente da renovação da mente. A mudança começa aqui dentro.
A mudança começa dentro da sua mente. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando mudamos as coisas dentro de nós, afetamos o mundo espiritual. Quando você afeta o mundo espiritual, você transforma o mundo físico. Pessoas transformadas vão transformar o mundo. Pessoas curadas vão curar o mundo. Pessoas libertas vão libertar o mundo. Pessoas cheias de Jesus vão entregar Jesus ao mundo. Pessoas que têm esperança serão esperança para o mundo. Pessoas que têm fé terão muitas razões para crer, porque o Senhor é nosso Deus e o Senhor não nos deixa. Ele disse: nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. Amém? Então você precisa entender que existe causa e que as causas são vencidas primeiro quando você se submete a Deus e diz ao Espírito Santo de Deus: Senhor, renove a minha mente. Esse é o grande poder do arrependimento. Mudança interior gera mudança exterior. Essa é a verdadeira dinâmica que incrementa a autoridade do reino de Deus. Segundo, se confessarmos os nossos pecados, nada vai melhorar independentemente do arrependimento. O verdadeiro arrependimento começa com a humilhação, a transparência, a confissão, a reconciliação. Meus irmãos, se nós não enxergarmos em nós o que está de errado e levarmos até a cruz, nada vai melhorar, nada vai mudar sem arrependimento e confissão, nada vai mudar sem humilhação diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas precisa de haver humilhação diante de Deus. Reconhecer os seus erros, os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos, suas escolhas erradas, sua cobiça, seu egoísmo, seu orgulho, sua arrogância, sua altivez, sua autossuficiência, sua escravidão por desejos e paixões, seu mundanismo, suas mentiras, suas traições, e colocar tudo isso diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, eu me humilho, Senhor, me ajude, porque nada vai mudar na minha vida se eu não me arrepender dos meus pecados. Mas se eu me arrepender dos meus pecados, eu sou transportado de um lugar de cativeiro de trevas para um lugar de luz, de um lugar de prisão para um lugar de liberdade, de um lugar de ódio para um lugar de amor, de um lugar de desespero para um lugar de esperança, de um lugar de dúvida para um lugar de fé, de um lugar de incertezas para um lugar de certeza, porque o arrependimento tem o poder de transformar a nossa mente. Amém? Quando você se arrepende e confessa, e você deixa, a Bíblia diz que essa transformação é a metanoia e a transformação da sua mente. É a mudança de mente. Você não consegue mais seguir aquele caminho. Você começa a fazer um caminho novo. Terceiro, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nada vai melhorar, independentemente da sua semeadura. Você tem que entender, meu irmão, definitivamente, que a semeadura é opcional, diz o irmão Osmar isso. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Você semeia o que você quiser, mas exatamente o que você semeou, é isso que você vai colher. O que é que você tem colhido na sua vida? Você não vai colher coisas diferentes se não plantar coisas diferentes. Então veja, é necessário que você comece a praticar as boas obras. Porque quando você pratica as boas obras, porque o Senhor está em você, porque você se arrependeu dos pecados, porque você renovou a sua mente, e aí você começa a fazer coisas boas, colherá coisas boas. Você, que tipo de marido, mulher, você quer ter? Que tipo de mulher, marido, você quer ter? Que tipo de pai, filho, você quer ter? Eu queria ter um pai assim, 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 assim. Então seja um filho assim, 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 assim. Queria que meu pai fosse bonzinho. Seja bonzinho. Queria que meu pai me desse mesada.
ore para ele ter um aumento. Eu queria que a minha mulher fizesse para mim um cafezinho de manhã. Faz para ela. Quem sabe Deus converte o coração dela. Eu queria que o meu marido comprasse uma bolsa para mim bonita. Compre um carro para ele. Amém ou não? Semeie. Se você semear, você vai colher. Agora, se você não semear, o que você vai colher? Se você semear espinho, você é carrancudo, briguento, mal-humorado, e aí você chega em casa, trovejando, esbravejando, e aí depois você fala assim, minha mulher é muito nervosa. Meu Deus, como ela seria diferente? O que você semear, você colherá. Mas você entende que o pecado pode trazer irritação? Você entende que as más obras podem te roubar a paz? Mas se você confessar os seus pecados, se você renovar sua mente, com certeza a sua semeadura será divina na sua casa, em nome de Jesus. Por isso é importante. Por que eu coloquei 80% lá? Porque a responsabilidade pessoal na mudança de conduta, vamos colocar assim, é 20% de Deus, mas é 80% nossa. Quer ver uma coisa sobre reeducação da mente? Qual é o lado do interruptor da luz lá do seu quarto? Esquerdo ou direito? Não importa. Quando você chega, mesmo a luz estando apagada, você precisa de luz para colocar a mão no interruptor? Você já chega, sabe certinho, não sabe? Black. Agora, se alguém for lá, fizer uma reforma na sua casa, uma reforma, tirar o interruptor desse lado e colocar deste lado, quanto tempo ainda você vai dar tapa na parede? Leva um tempo para reeducar a mente. Leva um tempo para começar a fazer o certo. Tem que se esforçar, tem que querer, tem que buscar. Precisa de ter uma responsabilidade pessoal, um envolvimento pessoal com as coisas de Deus. O Espírito Santo não vai, assim, forçar você a fazer o certo. É você que concorda com ele que o certo é bom e busca fazê-lo. A responsabilidade é nossa. Amém? Então você precisa se envolver dentro desse processo. Alianças de sangue. A Bíblia diz, porque a vida da carne está no sangue. O que está no sangue? A vida. E com o teu sangue nos compraste para Deus. Como que se compra? Com sangue. Pela fé no seu sangue, temos remissão dos pecados. O sangue pode perdoar pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue purifica. O sangue de Cristo purificará as vossas. O sangue de Jesus purifica consciência. Quem bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O sangue junta, liga e transforma duas pessoas em uma só. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. O sangue de Jesus santifica. Estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes. O sangue de Jesus aproxima. Venceram pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus dá vitória. O sangue de Jesus é vida. O sangue de Jesus compra. O sangue de Jesus redime. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus purifica a consciência. O sangue de Jesus nos une a Ele. O sangue de Jesus nos santifica. O sangue de Jesus nos aproxima. O sangue de Jesus nos dá vitória. A nossa aliança é com o sangue de Jesus. Amém? É essa aliança que está sobre toda e qualquer aliança. A aliança no sangue de Jesus. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Amém? Sedução, área 2, alianças através do sexo. O propósito de Deus na aliança do casamento é que o homem e a mulher sejam um só. Veja o texto.
Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Mas por meio do adultério, uma aliança de sangue maligna é criada com base na sedução, na luxúria, na impureza, no egoísmo, na soberba e no amor ao prazer. Veja o que diz a Bíblia sobre isso. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa as suas verdades, as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderam, e pelas cordas do seu pecado será detido, escravizado, enlaçado, ligado, amarrado, humilhado, destruído. A aliança de sangue iníqua tem um poder de ligar você iniquamente a outra pessoa, e quando isso acontece, um laço do inferno fica sobre sua vida, e você não é mais livre. Você perdeu a liberdade. Por isso Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não volte mais para o jugo do pecado. Então esta aliança, através do sexo, é uma das formas de aliança de sangue, de prender um homem. Segundo, efeitos da sensualidade. Veja que a sensualidade é um espírito. Olha Oséias. O espírito de sensualidade os engana e eles se corrompem. Engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. E por isso as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Porque eles mesmos com as prostitutas cultuais se desviam, com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Antes, meus irmãos, de falarmos sobre os efeitos da sensualidade, porque ele vem através de uma aliança, e de uma aliança de sangue, mas também de um laço emocional forte, nós precisamos entender que o espírito de sensualidade é uma pessoa. Não é um espírito assim, uma coisa, um sentimento. Sedução não é um comportamento. Sedução é um espírito. Por isso ele é como uma pessoa, ele pensa, ele sente, ele tem inteligência, ele age. Ele age para seduzir, age para enganar, age para laçar, age para algemar, ele age para prender. E nós estamos constantemente sendo tentados nesta área da sedução. E eu não estou só falando da sedução sexual. Eu estou falando da sedução pelo dinheiro, da sedução pela pessoa, da sedução pelo status, da sedução pelas coisas. Vários tipos de sedução existem. Mas o espírito da sensualidade é um só. E ele vai tentar agir na sua vida. Seduzindo você, ele te cega. Seduzindo você, ele te engana. E enganando você, ele te prende. Por isso nós temos que entender que quando falamos de sensualidade, não estamos falando de um mero comportamento, mas de uma entidade espiritual. O espírito da sensualidade embriaga a mente. A sensualidade como embriaguez da alma. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram a inteligência. Meus irmãos, se você for preso por esse espírito de sensualidade, você perde a sua inteligência. Você age como um embriagado. Você já viu como uma pessoa embriagada age? As atitudes dela são inconsequentes. E ela pode trazer destruição para a sua vida e vida de outros. Uma pessoa que está sendo seduzida, ou que se deixa seduzir, ou ainda que faz uma aliança com esse espírito, a primeira coisa que ela perde é a sua inteligência, o seu discernimento. E ela começa a agir como um louco. E eu vou do simples ao complexo. O simples. Você foi na concessionária, viu aquele carro. De novo. Viu aquele carro. Aquele carro top. E você disse assim, o vendedor disse, esse carro é a sua cara, você merece. Meu irmão, ele está possuído pelo espírito da sensualidade. Você tem que rejeitar isso. Você tem que fazer como eu, olha para o Uno.
e diz assim, é minha cara. Quantos quilômetros faz com 1 litro? 18, é a minha cara. É confortável? Não importa, é a minha cara. Por isso você come mais, fica mais gordinho, o solavanco você não sente. O espírito da sensualidade, ele é sutil, ele não vai aparecer feio, ele vai se mostrando. Como é que um homem trai uma mulher? Um problema se instala em casa, aí alguém no trabalho começa a conversar, e aí vão tomar um cafezinho juntos, depois um almocinho, depois eu trouxe esse presentinho pensando em você, e depois, já era, traiu, volta para casa, e ainda fala assim, como é que eu consegui trair uma mulher boa dessa? E o que fica sentindo? Culpa. Consegue confessar? Não. Está preso. Perdeu a paz. Fez uma aliança errada. E está prestes a ter a família destruída. Simples assim. Mas muito eficaz. Se não andarmos com Deus, não temos chance. Mas se andarmos com Deus, eles não têm chance. Amém? O Espírito Santo ilumina a mente. O Espírito Santo dá inteligência, ensina, convence, dá discernimento, dá sabedoria. O Espírito Santo diz na sua mente, foge que é laço. Sai fora. O Espírito Santo guia você em toda a verdade. Não perca o Espírito Santo. Fale como Davi, Senhor, só não retire de mim o teu Espírito. Segundo, o espírito da sensualidade cega e escraviza a vontade. As pessoas facilmente se tornam escravas dos seus desejos e paixões. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aqui está a raiz do problema, rejeitar o conhecimento. Porque conhecimento, meus irmãos, aqui, na verdade, não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento de estudo, apostilado. Esse conhecimento aqui é de intimidade com Deus, é de andar com Deus, de chorar nos pés de Deus, de invocar o nome do Senhor, de temer ao Senhor, de querer a presença do Senhor, de não viver sem a presença do Senhor, é de perguntar tudo para Deus antes de fazer, é de não negociar os princípios da palavra de Deus, de não abrir mão do seu caráter porque você ama Deus, é não rejeitar o conhecimento de Deus, a presença de Deus, a unidade de Deus na sua vida. É acordar de madrugadas às vezes e dizer assim, Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Eu perco o sono, mas não perco a intimidade. Eu passo fome, mas não perco a intimidade. Porque eu posso perder tudo, mas se eu perder a Deus, o que eu tenho? Se o inferno estiver zangado comigo, tem jeito, porque o Senhor é maior que todo o inferno junto. Mas se Deus estiver zangado comigo, nem vou falar. Você está frito. Tem que se humilhar. Terceiro, o espírito de sensualidade afeta a consciência. A Bíblia diz, e como a consciência deles é fraca, contaminada. Porque esse espírito afeta a consciência fica fraca. Você olha para a pessoa e você diz, como que ela pode fazer um negócio desse? Mas quando clama pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de todas as obras mortas. Isso é Hebreus 9,14. O sangue de Jesus pode te livrar de qualquer culpa que você tenha trazido para esse culto. Amém? Insatisfação e esterilidade. A sensualidade traz a infestação demoníaca, cujos sintomas latentes são como uma profunda e constante insatisfação e esterilidade. Veja o que diz o texto. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Porque o que o espírito da sensualidade faz é tão forte, o laço é tão grande, que os projetos fracassam. E fracassando os projetos, seus sonhos morrem. As amizades acabam por causa da sedução. Porque o seduzido não tem amigos. O seduzido só tem um amigo, ele. O seduzido não ama pessoas, o seduzido usa pessoas. As amizades acabam, os relacionamentos são asfixiados. Alianças são quebradas por causa da sedução e as profecias cessam. Por causa da sedução, a visão perece e a esperança é cortada. A vida passa a ser uma grande
frustração. E sabe o que vem em seguida? A passividade. Porque quando dá tudo errado na vida do seduzido, o que ele vai fazer? Nada. Vai para a passividade. Porque é para esse lugar que o espírito da sedução leva qualquer pessoa. Prazer, para encerrar. O amor ao prazer, o grande pecado de Sodoma. Primeiro, veja o que diz o texto. Eis que essa foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba. Olha o pecado de Sodoma. O pecado de Sodoma, meus irmãos, não é homossexualismo, não. Não é, não. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, próspera e tranquila. Teve ela suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, tirei. O pecado de Sodoma não é o homossexualismo é consequência. O pecado de Sodoma é a idolatria pelo prazer. É a soberba, é pensar em si, é olhar o fraco, é olhar o necessitado, é olhar o outro e deixar. É injustiça ao fraco, é egoísmo. É ser o centro de tudo, o que importa sou eu, você que se lasque. É amor ao prazer. Este é o pecado de Sodoma. E este é o pecado que Satanás está tentando levar todas as famílias e toda a nossa sociedade. Pense em si. O amor ao próximo é simplesmente jogado na lata do lixo, quando o que está em questão é o amor ao prazer. O amor ao próximo envolve renúncia, o amor aos prazeres envolve egoísmo e, consequentemente, irresponsabilidade. Porque o seduzido, ele é um irresponsável. Terceiro, tudo gira em torno de um interesse egocêntrico baseado na autossatisfação. Os outros são apenas o resto que não importa. Essa motivação é corrompida, é uma profecia certeira da insatisfação e insucesso a ser escolhidos. Meu irmão, presta atenção. O final da sedução é insatisfação e insucesso. Porque um espírito maligno nunca levará você para um lugar bom, mas levará você para um lugar de morte. Só o Espírito Santo de Deus leva você para um lugar bom. Este não leva. E ele está agindo. Isso tem causado uma imensa inversão moral, um adoecimento da consciência. O certo é tido como errado, o errado como certo, e tudo isso sofisticamente em nome do amor e do glamour, a sensualidade. Alianças malignas dentro da igreja, para a gente encerrar. Alianças dentro de uma congregação que se opõe à unidade do corpo, sendo muito oposto àquilo que é cantado nos cânticos que falam de comunhão e unidade. Alianças se formam entre grupos de pessoas dentro da igreja, as quais são impedimento e causam divisões. Esses grupos de pessoas destroem a harmonia e a unidade da igreja. No espírito de Absalão, alguém diz assim: puxa vida, você foi injustiçado. Se fosse eu te ajudaria. O pastor está fazendo tudo o que pode. E a pessoa diz assim: se eu fosse o pastor, se eu fosse o pastor, você já seria diácono, chefe. Olha que miserável. De quem é esse espírito? Absalão. Quando se reúnem essa turma para um almoço ou jantar, o prato servido qual é? Pastor ao molho. Seminarista frito. Diácono assado. Presbítero à parmegiana. Existem pastores que unem membros de igreja a eles em vez de uni-los a Cristo. Um pastor ditador e manipulador forma ligações de alma entre pessoas, entre ele e a sua congregação. Nesta igreja, para a graça de Deus, nós fazemos discípulos para Cristo. Amém? Não fazemos para nós. Todos vocês são discípulos de Jesus. É deles que vocês são discípulos. E todos crescerão debaixo do cajado do Senhor Jesus Cristo e também do nosso pastor, que nos ensina a ser discípulos de Jesus. Amém?
Eita! Então, tudo isso são alianças de sangue, emocionais, que nos amarram, que nos prendem, pecados que não foram confessados, alianças com pessoas que não foram resolvidas, pecados na área sexual, na área moral. Ainda temos o jugo da sensualidade que impede a pessoa de avançar. Mas eu quero te dar uma boa notícia, uma excelente notícia. Quando você vem a Jesus arrependido e confessa os seus pecados, Ele transforma a sua vida. Ele transforma. Ele transforma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele transformou a minha vida. A minha família estava falida, a minha esposa estava com depressão, não sei o que aconteceu com meus filhos. Quando Jesus entrou, Ele organizou toda a casa. Quando você convida para Jesus para entrar, Ele organiza a sua vida, Ele abençoa a sua vida, Ele transforma a sua vida e Ele ainda te dá poder e autoridade para você avançar. Amém? Então eu quero chamar você para a gente orar. Para que se há alguma aliança na sua vida hoje, ela seja quebrada, destruída, rechaçada, anulada, desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Pode deixar o seu lugar e vir e vamos orar. Se você tem alguma doença, pode vir que nós vamos orar para que você seja curado. Se você tem uma doença emocional, pode vir que nós vamos orar e em nome de Jesus também você vai ser curado. Doenças físicas e doenças emocionais, nós vamos orar pedindo a Deus que cure. Porque o nosso Deus que está aqui tem poder, Jesus tem poder para curar qualquer doença física, qualquer doença emocional. Todos os pecados Ele perdoa, todas as alianças iníquas são desfeitas pelo poder do sangue de Jesus. Meus irmãos, por favor, usem aqui o altar, sabe, porque não cabe todo mundo aí. Então subam, fiquem ali, vem para cá. As pessoas acham assim, o altar não pode. Pode, deve. Vamos como família juntos, podem vir. Vão ali. Se vocês quiserem se ajoelhar aí no altar, conversar com Deus, quem quiser se ajoelhar para falar com Deus, se ajoelha. Quem pode, quem não pode, pode ficar em pé. Mas se você pode se ajoelhar, é bom se ajoelhar. Vamos orar. Você pode se ajoelhar que eu vou orar, depois você fica em pé para a gente fazer aquela oração junto, tá bom? Ajoelha diante de Jesus. É diante de Jesus que você ajoelha. Se você pode, né? Se você pode. Queria que você ajoelhasse quem pode e já vai falando com Jesus. Já vai clamando pela presença dEle na sua vida. Já vai falando para Ele dos seus pecados. Se arrependa diante de Deus, se humilhe, confesse a Deus. Porque esse Deus morreu por você, Ele ama você. Sabe, esse Deus não abre mão de você. Ele quer o bem da sua casa, Ele quer o bem da sua família. Deus tem planos para você de paz e de bem. Ele quer te dar um fim abençoado. Por isso começa a clamar ao Senhor. Porque nessa noite todas as alianças de sangue, as alianças emocionais, as alianças com as trevas, todas elas serão quebradas no poder do nome de Jesus Cristo. Clame ao Senhor, fale ao Senhor. Ele precisa ouvir a sua voz. Ele precisa ouvir o seu clamor. Ele precisa enxergar as suas lágrimas. O Senhor Jesus precisa ver o seu quebrantamento verdadeiro na presença dEle. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Estende, Senhor Jesus, a Tua mão para curar. Senhor Jesus, estende a Tua mão para curar as doenças físicas. Todas as doenças físicas vão ser curadas em nome de Jesus. Senhor Jesus, vai curando, Senhor. Nós declaramos uma palavra de cura sobre a vida dos Teus filhos. Doenças que estão no corpo, vocês estão secando, vocês estão morrendo, vocês estão saindo, em nome de Jesus. Nós concordamos que pessoas voltarão nesse altar para dizer que esta noite, ou qualquer outra noite, o Senhor Jesus curou da doença, foi curado pelo poder do sangue da aliança eterna, o sangue de Jesus. Senhor Jesus, nós também lançamos sobre o Teu Filho, o Teu sangue sobre todos os Teus filhos, e concordamos que todas as doenças emocionais,
psicológicas, psiquiatras, Senhor, todas as doenças da mente, Senhor, todas as causas dessas doenças emocionais na mente, nós repreendemos e mandamos sair em nome de Jesus. Toda dor, toda culpa, todo laço forte com alguém, todo sentimento de perda, todo sentimento de morte, nós fazemos cessar agora no poder do sangue da aliança de Jesus. E nós concordamos que os teus filhos estão sendo restaurados nessa noite. O Senhor está curando, o Senhor está curando, o Senhor está curando. O teu anjo está passando, o teu Espírito está passando, e o Senhor está fazendo uma obra neste lugar. Senhor, eu creio em Ti, Senhor, e creio na força do Teu poder. Por isso, Senhor, faz a Tua obra, Senhor. Pai querido, seja o Senhor honrado, seja o Senhor glorificado e exaltado, seja o Teu nome erguido na vida de cada filho e filha Teu que está aqui nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor, porque muitos dos Teus filhos já foram curados no físico, já foram curados no emocional, e agora estão confessando os seus pecados ao Senhor. Lava, Senhor, em nome de Jesus, lava a igreja com o Teu sangue, Senhor, lava com o Teu sangue, Senhor, limpa, Pai, purifica, aproxima, Senhor, traz para perto, Senhor, que cada um deles sinta agora a Tua presença santa e viva na mente, no corpo, no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé, vamos fazer essa oração. Vamos fazer essa oração juntos, com bastante alegria, porque o nosso Deus ouve as nossas orações. O nosso Deus ouve as nossas e responde às nossas orações. Então diga comigo, diante de Deus Pai. Continuemos, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu peço perdão por todos os atos sexuais cometidos fora do casamento. Peço perdão pelo pecado de adultério, fornicação, perversão sexual. Eu decido romper agora no mundo espiritual, em nome de Jesus, todos os laços de alma e sangue que foram formados entre mim e as pessoas com as quais me envolvi. Quebro o jugo do espírito de sensualidade na minha vida. Rejeito a embriaguez da alma, a cegueira do entendimento, o desejo dos olhos, o amor ao prazer, a impureza, o egoísmo, o orgulho e a soberba da vida. Rejeito as ligações de alma e sangue formadas nos relacionamentos iníquos com propósitos de controlar, manipular, dominar, trazer culpa, escravizar a minha vida. Eu desfaço todo o encantamento que foi gerado por esses vínculos, em nome de Jesus. Peço agora que o Senhor me limpe, me purifique de toda a contaminação que houve. Eu peço, Senhor, que me libere agora de toda a transferência espiritual que houve sobre o meu organismo, sobre a minha alma e espírito. Eu declaro agora que a minha alma está sendo reintegrada, a minha personalidade que estava esfacelada está sendo restaurada. Eu entrego o meu espírito nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas mãos do Senhor, para ser um canal de bênção, um canal de edificação, um canal de ajuda, um canal da graça, um canal de unção e de vida para todos os meus irmãos da igreja do Senhor. E eu peço ao Senhor que me ajude a discernir aquelas ligações que são abençoadas por Ele, pois nessas ligações eu quero caminhar. E peço ao Senhor que me ajude a discernir aquelas ligações que são iníquas e que o Senhor me dê ousadia, coragem, autoridade para romper os laços, as alianças com essas ligações iníquas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.
Aplauda o Senhor Jesus.